cordial boa noite a todos que nos acompanham neste momento devocional da Congregação Evangélica Luterana Concórdia de Primavera do Leste. É uma alegria estarmos reunidos para refletirmos na palavra do nosso querido e bondoso Deus. Salmo de hoje, para a nossa reflexão, é o Salmo de número 99. Salmo de número 99, o qual nós encontramos assim registrado. O Senhor Deus é Rei, os povos tremem. Ele está sentado no seu trono que fica sobre os querubins, a terra estremece. O Senhor é poderoso em Jerusalém, ele governa todos os povos. Que todos o louvem por causa da sua grandeza e porque ele merece profundo respeito. O Senhor Deus é santo. Ó poderoso Rei, tu amas a justiça, tu a trouxeste ao povo de Israel, fazendo com que houvesse julgamentos justos e honestos. Louvem o Senhor nosso Deus e se ajoelhem diante do seu trono, o Senhor Deus é santo. Moisés e Arão foram sacerdotes de Deus e Samuel orava a ele. Eles clamavam a Deus o Senhor e ele respondia. Da coluna de nuvem ele falava aos israelitas, eles obedeciam às leis e aos mandamentos que ele lhes tinha dado. Ó Senhor nosso Deus, tu respondeste ao teu povo, tu mostraste que és Deus que perdoa, mas também que castiga as pessoas pelos seus pecados. Louvem o Senhor nosso Deus e o adorem no seu Monte Santo, pois o Senhor nosso Deus é santo. Muito bem, queridos de Cristo Jesus, este é o Salmo para a nossa reflexão de hoje. Este Salmo é o Salmo do domingo, do final de semana, onde nós iremos celebrar a transfiguração de Jesus. Lembramos um pouquinho o que é a transfiguração de Jesus. É o momento em que Jesus sobe a um monte para orar, leva junto com ele 3 dos seus discípulos e, enquanto ele estava orando, os discípulos adormeceram e, neste momento em que Jesus estava orando, ele é transfigurado. Isso quer dizer, a sua aparência, ela começa a brilhar e tudo fica mais branco, mais claro, simbolizando ali a santidade de Jesus. E junto aparece Moisés e Elias. E os discípulos que lá estavam, eles veem isso e ficam admirados. E ao verem isso, o discípulo Pedro, que lá estava, ele queria ficar lá. Ele até diz, Senhor, vamos montar 3 barracas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Vamos ficar aqui neste monte. Pois lá era muito bom. E este final de semana nós vamos celebrar isso. E esta celebração também marca o início do período da Quaresma. Pois na quarta-feira que vem, será a quarta-feira de cinzas, onde começa o período da Quaresma, em que iremos refletir com mais intensidade nos sofrimentos do nosso Senhor e Salvador. Muito bem, este é o salmo para este final de semana, para o dia da transfiguração do Senhor. E este salmo ele deixa muito claro quem é o nosso Deus. O nosso Deus, ele é santo. Ele não erra. Ele não tem nenhuma falha. Ele julga com justiça. Ninguém pode ousar questionar o julgamento de Deus, pois este julgamento, ele não erra e não faz acepção. Deus não julga por interesses, mas Deus julga na sua justiça. Ali no final, no versículo 8 deste salmo, é dito o seguinte: Ó Senhor nosso Deus, tu respondeste ao teu povo, tu mostraste que és Deus que perdoa, mas também que castiga as pessoas pelos seus pecados. Queridos de Cristo Jesus, nós merecemos a condenação eterna, porque nós somos pecadores.
Nós pecamos por pensamentos, palavras e ações. Nós já nascemos herdando o pecado de Adão e Eva. E o pecado ele condena. Mas nosso Deus é um Deus perdoador. Infelizmente, enquanto ainda estivermos neste mundo, vamos pecar, mas confortados pela palavra do Senhor, abençoados por esta palavra, que nos mostra o Salvador, Jesus, nós podemos ter a certeza de que os nossos pecados estão perdoados. E isto é maravilhoso. É maravilhoso sabermos que nós temos um Salvador que é santo, um Salvador que se preocupa conosco, um Salvador que é justo, um Salvador que nos ama, um Salvador que veio a este mundo e assumiu a nossa dívida, assumiu os nossos pecados e cravou-os na cruz do Calvário. Sendo inocente, morreu para perdoar-nos. E é nisso que se baseia a fé cristã. A fé cristã leva o amor de Deus a todas as pessoas. A fé cristã não passa um pano para dizer, nosso ser humano, ele é bonzinho, ele não merece isso, não merece aquilo. Não, a fé cristã diz, todos são pobres e miseráveis pecadores e merecem a condenação eterna. Mas Deus, em seu amor, perdoou os nossos pecados e nos estende este amor para que nós possamos, em fé, confiar no Salvador Jesus. E este salmo ele vem mostrar a santidade de Deus, ele vem mostrar a justiça de Deus e vem nos contrapor com o mundo em que vivemos. Na Bíblia de Estudo da Reforma, traz a seguinte explicação, aplicação desse texto bíblico. Apesar da confiança do salmista de que Deus reina em toda a sua santidade, vemos um mundo costumeiramente governado por poderes e pessoas que estão muito frequentemente longe dos caminhos e das palavras de Deus. No entanto, o Santo Salvador está presente da mesma forma que estava no Santo dos Santos, quando nós, seu povo, nos reunimos para louvar o seu santo nome. O que essa explicação quer dizer? Que mesmo confiando em Deus, nós ainda somos governados por pessoas que muitas vezes elas estão longe do caminho e da palavra do Senhor. E muitas vezes governantes que se levantam testemunhando a sua fé cristã são mais perseguidos, porque a sociedade cria a aura nestas pessoas, cria o rótulo de que eles não podem errar, porque confiam em Deus, porque demonstraram a sua fé. E muitas vezes não estão nem aí se essas pessoas erraram e se arrependeram e confessaram os seus pecados. Quão bom seria se todos os nossos governantes municipais, estaduais e nacionais em todos os países do mundo crescem em Jesus como seu Salvador. Não deixariam de ser pecadores, mas confiariam em Jesus e teriam Ele como seu guia para as suas decisões. Este é um dos motivos que nós, como cristãos, oramos pelas nossas autoridades. Oramos por elas em dois sentidos, para que elas possam desenvolver um governo justo, correto e centrado no bem-estar das pessoas, pois é para isso que os governos servem, para cuidar da população, e também para que eles possam crerem em Cristo como seu Salvador. E muitas vezes nós devemos fazer com que esta palavra de Deus chegue aos nossos governantes, às nossas autoridades. Por isso nós temos que ser cidadãos corretos, confiantes em Jesus, que louvemos a Deus acima de todas as coisas e que mostremos que nós vamos obedecer às autoridades, mas antes devemos obedecer a Deus.
E então chegamos aqui no Salmo, onde nos diz que o Senhor é poderoso, nunca podemos duvidar disso. Deus, ele é realmente poderoso, ele tem todo o governo nas suas mãos. Isto não quer dizer que ele age com o ser humano sendo apenas um robô, um peão na mão de Deus, muito pelo contrário. Deus dá o livre-arbítrio no âmbito moral para o ser humano, decidir o que é certo e o que é errado, fazer as coisas, e também fazendo estas coisas, o ser humano deve assumir as consequências dos seus atos aqui neste mundo. Enquanto que no âmbito espiritual, Deus nos apresenta a sua palavra, nos dá os meios da graça, que são os meios que querem nos converter de incrédulos para crentes. Isto é a ação de Deus na nossa vida. Nós somos salvos pela graça de Deus, não por nossas obras, nossos atos, e isto é maravilhoso, pois se dependesse dos nossos atos, nós estaríamos longe de Deus. Dificilmente alguém creria em Deus por sua própria força ou sua própria razão. Fato é que o reformador da igreja explicou o terceiro artigo do credo com as seguintes palavras: creio que por minha própria força ou razão não posso crer em Deus nem vir a Ele, mas o Espírito Santo me transformou, me converteu, me chamou através da palavra, através dos meios da graça, palavra e sacramentos. Por isso nós temos que valorizar todas as oportunidades que nós temos para estarmos em torno do amor de Deus. O amor de Deus, ele quer nos confortar. O amor de Deus quer nos transformar. O amor de Deus não quer nos colocar um peso para ficarmos com medo, muito pelo contrário. Mesmo Deus sendo justo e um Deus que irá punir o pecado, ele estende a sua mão, estende os seus braços e nos convida: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tu respondeste ao teu povo, ó Deus, tu mostraste que és um Deus que perdoa. E Deus mostra isto quando envia Jesus para ser o nosso Salvador. Quando Jesus se sacrifica por nós na cruz do Calvário. É isto mesmo. Jesus se sacrifica. Jesus se entrega. Jesus se doa para que nós tenhamos salvação. Nada passa por nossa mão, por nossas atitudes. Tudo é obra de Cristo. Cristo vem a este mundo, nasce de uma forma maravilhosa, mas humilde. Fato que sempre lembramos no Natal. Tem a sua vida em obediência a Deus, não comete uma transgressão, um pecado, e carrega os nossos pecados para cravá-los na cruz do Calvário. Sofre o que nós deveríamos sofrer. Perdoa-nos, porque Ele é o nosso Salvador. Este é o nosso Deus. Este é o amor de Deus para toda a humanidade. Por isso que novamente eu digo, quão bom e quão maravilhoso seria se todos os governantes conhecessem o amor de Deus, crescem no Salvador, se arrependessem dos seus pecados e buscassem viver uma vida pautada pelos mandamentos de Deus, pelo amor de Deus. Como o nosso mundo seria maravilhoso. Mas, infelizmente, nós somos governados por poderes e pessoas que estão muito frequentemente longe dos caminhos e das palavras de Deus. E quando alguém tenta testemunhar esta palavra, mostrar este caminho, muitas vezes é perseguido. Por isso nós temos que orar cada vez mais para que os filhos de Deus estejam presentes nos âmbitos de autoridade, para que eles possam levar
também a palavra do Senhor através do seu testemunho de vida, não querendo impor a religião cristã como a religião soberana, mas sim vivendo a sua fé, sendo sal da terra e luz do mundo, aonde Deus tem colocado cada um de nós, vivendo uma vida correta, uma vida limpa, uma vida de arrependimento constante por causa dos pecados. As duas canções iniciais deste devocional vinham com a temática do louvor, pois isso aparece muito bem nítido aqui no Salmo, onde o salmista ele aponta que nós devemos louvar a Deus. Versículo 3 diz que todos o louvem por causa da sua grandeza e porque ele merece profundo respeito. Aqui são duas coisas importantes que nós temos que refletir no que está baseado o nosso louvor a Deus. Primeiro, ele tem que estar baseado na grandeza de Deus. Não há outro igual a Deus. Não há ninguém que chegue perto de Deus. O nosso Deus é soberano. Ele é muito grande. E um Deus que na sua grandeza, ele vem nos buscar. Um Deus que na sua grandeza se humilha para salvar vocês e a mim. É maravilhoso louvar este Deus. E depois o salmista ainda nos mostra uma outra coisa. Ele diz, porque ele merece profundo respeito. Nós temos que respeitar a Deus, porque ele é Deus. Ele é o Senhor Criador. Ele é o nosso Salvador, é o nosso santificador, consolador. E quando se fala de merecer respeito, nós temos que respeitar a palavra do Senhor, temos que respeitar quando esta palavra é anunciada, temos que respeitar quando os cristãos se reúnem em culto, pois eles louvam a Deus por todas as suas maravilhas. A reunião dos cristãos é um momento santo, porque nós estamos em torno da palavra de Deus. Muitos cristãos irão se reunir neste feriado de carnaval em torno da palavra do Senhor. Estarão santificando Deus, estarão respeitando o nome do Senhor. E muitas outras pessoas não estarão se reunindo para fazer coisas boas e nem santificadas. Estarão desrespeitando o Senhor, porque a palavra de Deus também diz que o nosso corpo é templo do Senhor, é templo do Espírito Santo. Então nós temos que respeitar o nosso corpo como respeitamos o nosso Deus. Nós temos que viver a nossa vida pautada pelo respeito, o amor e a grandeza de Deus, e assim louvarmos a Deus em todas as oportunidades que Ele nos der, nos presentear, permitir que nós estejamos para o nosso fortalecimento, a fim de nós sairmos como sal da terra e luz do mundo, a proclamar as coisas maravilhosas que Deus tem feito por nós. Este Deus que nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Que Deus esteja a nos abençoar e nos fortalecer hoje e sempre, para sempre, louvarmos a Ele. Amém. Nesse momento queremos falar com o nosso Deus em oração. Nós temos o pedido da dona Lindaura, agradecer pela família da Valtéria ter se recuperado bem do Covid. Então estavam aí infectados pelo Covid-19. Então agradecemos aí por Deus ter abençoado eles terem se recuperado do Covid-19. Também queremos incluir hoje todas as nossas autoridades na nossa oração. Vamos falar com Deus em oração. Onipotente e eterno Deus, querido Pai Celeste, nós te agradecemos todas as bênçãos que Tu derramas sobre a nossa vida. Obrigado, Senhor, porque Tu enviaste Teu Filho Jesus para morrer em nosso lugar e nos perdoar. Porque Cristo ressuscitou,
garantindo que nós também vamos ressuscitar para a vida eterna. Abençoa-nos, Senhor, em todos os momentos em que nos reunirmos em torno da Tua palavra, para que Te louvemos pela Tua grandiosidade e porque Tu mereces o nosso profundo respeito. Tu mereces esse respeito, pois Tu és santo, porque Tu se preocupas com a humanidade, Tu te preocupas conosco, que somos pobres e miseráveis pecadores, que muitas vezes desdenhamos da Tua palavra, muitas vezes preferimos as coisas do mundo, as coisas da nossa própria natureza pecaminosa, do que a Tua palavra, o Teu amor, a Tua graça. Querido Deus, mova-nos para que nós sempre estejamos apegados a esta palavra maravilhosa, confortadora. Querido Deus, queremos orar por todas as autoridades, municipais, estaduais, nacionais. Querido Deus, esteja a permitir que todos possam ter contato com a Tua palavra, para que possam serem alvo do Teu amor, para que o Espírito Santo possa agir nos seus corações e transformá-los, para que eles possam se arrepender dos seus pecados, de uma vida longe dos Teus princípios, para que possam olhar pelo Teu povo, pelas pessoas, pelos humildes que tanto precisam do bem-estar que as autoridades deveriam conferir. Saúde, educação, segurança, bem-estar. Querido Deus, mova-nos para que nós possamos testemunhar para as autoridades que estiverem ao nosso alcance, para que nós possamos mostrar quão grande é o Teu amor e que vale a pena sermos fiéis ao Teu nome aonde nós estivermos. Também, Senhor, queremos orar por todos aqueles que estão passando por dificuldades materiais, espirituais, na ordem de saúde. E Te agradecemos, Senhor, pela recuperação da Valtéria e da sua família, que estavam infectados pelo Covid-19. Obrigado, Senhor, pela Tua mão protetora sobre eles. Obrigado, Senhor, e pedimos que continues a fortalecê-los na sua fé, para que sempre estejam firmados em Cristo como seu Salvador. Tudo isto, querido Deus, e o mais que pesa em nossos corações, nós colocamos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Muito bem, queridos de Cristo Jesus, assim nos encaminhamos para o final deste nosso momento devocional. Lembramos que logo mais ele estará sendo postado também no YouTube. Então, se quiserem compartilhar aqui o link do Facebook ou depois o link do YouTube, é muito bom, é muito válido, pois mais pessoas têm o alcance desta mensagem e as demais mensagens que nós já temos ali no canal do YouTube, Julian Carlos Ditchum. E lembramos nas nossas atividades da nossa congregação, amanhã nós vamos ter reunião de professores de escola bíblica na igreja. No próximo sábado teremos o nosso culto, o mesmo será gravado, depois postado no YouTube e repostado nesta página. E na quarta-feira que vem, quarta-feira de cinzas, nós teremos o nosso momento devocional. Desejamos que Deus esteja abençoando a todos. Nós vamos concluir ouvindo a música Livre para Servir, e esta música é consequência de tudo que Deus faz em nossa vida. Deus nos liberta do pecado, Deus nos liberta da condenação do pecado e nos torna livres para servirmos com alegria, com fidelidade aquele que morreu e nos perdoou. Tenham uma abençoada noite, a paz de Cristo a todos.